Prepare-se para uma jornada que vai tocar seu coração e te deixar sem fôlego. Já imaginou estar em um show, com milhares de pessoas, e de repente, tudo parar? O silêncio tomar conta, e a atenção se voltar para um único ponto? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Leonardo, um dos maiores ícones da música brasileira. A cidade pulsava em festa, um mar de gente se comprimia nas ruas, todos ansiosos para o show da noite. Leonardo, o astro da vez, estava prestes a incendiar o palco com sua presença. A atmosfera nos bastidores era eletrizante, uma mistura de euforia e expectativa. Ele já havia se apresentado em palcos grandiosos, mas aquela noite tinha um quê de diferente, um pressentimento de que algo extraordinário estava por vir. Os telões se acenderam, a contagem regressiva começou, e quando os números chegaram a 0, o estádio explodiu em um coro ensurdecedor de gritos e aplausos. A música invadiu o ar, e Leonardo surgiu no palco, microfone em punho, sua voz ecoando por todo lugar. Mais de 50 mil vozes se uniram à sua, vibrando a cada nota, criando uma conexão mágica. Leonardo se entregava de corpo e alma, caminhando pelo palco, interagindo com os fãs, recebendo cartazes, flores, pequenos presentes. Ele amava esses momentos, sentia que não era apenas um show, mas um encontro de almas, um laço de carinho com aqueles que o acompanhavam há anos. Mas naquela noite, algo fugiu do roteiro. No meio de uma de suas canções mais marcantes, um detalhe na multidão prendeu sua atenção. Seus olhos captaram algo que o fez sentir um arrepio percorrer sua espinha. Por um instante, ele perdeu o foco, sua voz vacilou, e o público notou. O que poderia ser tão forte a ponto de fazê-lo hesitar? O som da banda continuava a ecoar, os holofotes giravam no céu, a multidão cantava a plenos pulmões, mas Leonardo não conseguia mais se concentrar na música. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico da plateia, sua expressão mudou drasticamente. Era como se o mundo ao seu redor tivesse perdido o volume. A música, os gritos, os aplausos, tudo se tornou um ruído distante. Seu coração acelerou, e ele sentiu um frio na barriga. Em seus anos de carreira, ele aprendeu a lidar com diversas emoções no palco: alegria, adrenalina, até mesmo cansaço. Mas o que sentia agora era diferente. Em meio à multidão, entre rostos sorridentes e braços erguidos, algo destoava, uma figura imóvel, parada, olhando diretamente para ele. Diferente dos outros fãs, que pulavam e gritavam, essa pessoa não se movia, não cantava, apenas observava, de uma forma que fez Leonardo sentir um calafrio. Ele tentou continuar cantando, mas as palavras pareciam não sair como antes, sua mente vagando em busca de respostas. A dor que Leonardo sentiu naquele momento, o mistério que o envolveu, é algo que todos nós já experimentamos em algum momento da vida. Aquela sensação de que algo está fora do lugar, de que um detalhe pode mudar tudo. Mas não se preocupe, no vídeo completo, você vai descobrir o que aconteceu e como Leonardo superou esse momento. Quem seria aquela figura? Por que aquele olhar o perturbava tanto? A plateia notou a mudança. Leonardo, sempre tão vibrante, agora parecia distante. Os fãs começaram a trocar olhares, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns olharam na mesma direção que ele, mas só Leonardo conseguia ver com clareza quem estava ali. A banda continuou tocando, a melodia preenchendo o ar, o telão exibindo os melhores momentos do show. Mas, por um breve instante, Leonardo desviou o olhar, respirou fundo, tentando se recompor. Talvez seja só impressão minha, pensou ele, o efeito das luzes, da emoção. Mas quando voltou a olhar para a plateia, a figura continuava lá, imóvel, observando. Leonardo sentiu um nó na garganta, um pressentimento de que aquela noite mudaria tudo. O show ainda estava longe do fim, mas nada seria como antes. Leonardo tentou se concentrar, a multidão vibrando, a banda tocando, os holofotes girando. Mas seus olhos estavam fixos naquela figura imóvel. Seu coração disparou. Ele conhecia aquele rosto, tinha certeza. Mas como? Seria alguém do passado, alguém que ele nunca imaginou ver ali, em meio a milhares de fãs? Ele piscou, tentando ter certeza de que não estava imaginando coisas.
As luzes do palco dificultavam a visão, mas não havia dúvidas. O rosto estava mais envelhecido, os traços marcados pelo tempo, mas era impossível esquecê-lo. De repente, memórias invadiram sua mente, como flashes, cenas que ele tentou enterrar há anos, momentos que pareciam trancados em um baú que ele não queria mais abrir. Mas agora, o baú estava escancarado, diante de 50.000 pessoas. Leonardo sentiu uma pressão no peito, seu corpo no palco, sua mente mergulhando no passado, um passado que ele acreditava ter deixado para trás. A multidão cantava, mas ele não ouvia direito. A música, a batida, os gritos, tudo abafado, como se ele estivesse em um túnel, onde só ele e aquela pessoa existiam. Os seguranças perceberam que algo estava errado. Um deles se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Leonardo não respondeu, apenas balançou a cabeça, tentando processar tudo. Quem era aquela pessoa? Por que agora? O que ela queria? Ele respirou fundo, precisando tomar uma decisão: continuar o show, ignorando aquela presença, ou parar tudo e encarar aquele fantasma do passado. A resposta viria nos próximos instantes, e nada seria como antes. Leonardo sentiu o suor escorrer pela nuca, não pelo calor das luzes, mas pelo medo. A plateia gritava seu nome, mas ele não ouvia, o tempo desacelerando, só aquele olhar fixo na multidão. Ele tentou continuar cantando, mas a voz saiu trêmula. A banda, tocando no automático, percebeu que algo estava errado. O baixista olhou para ele, como quem pergunta: "Tá tudo bem?" Leonardo estava paralisado, incapaz de reagir. O público começou a perceber que algo estava errado. Ele parou de caminhar pelo palco, sua postura rígida, sua expressão tensa. O que estava acontecendo? Os fãs mais próximos do palco ergueram os celulares, tentando captar cada detalhe. Murmúrios se espalharam pela multidão. Por um instante, Leonardo virou-se de costas para o público, levou a mão ao rosto, respirou fundo. Ele precisava sair daquele transe, precisava continuar, mas sua mente não colaborava. Aquela pessoa na plateia, era real ou uma ilusão cruel? A música continuava a ecoar pelo estádio, mas ele se sentia sozinho, como se o barulho do público e da banda estivesse distante, abafado. Ele se virou novamente e olhou para aquele ponto específico da multidão. A pessoa continuava lá, imóvel. Leonardo piscou várias vezes. Seria mesmo ela? Depois de tanto tempo, aquela pessoa que fazia parte de um capítulo tão profundo e doloroso de sua vida? Seu peito subia e descia rapidamente, seu coração batendo forte contra as costelas. Como ele poderia simplesmente continuar o show? Como poderia ignorar aquele momento que parecia ter parado o tempo? A multidão começou a perceber que algo estava diferente. Alguns tentavam chamar sua atenção, trazê-lo de volta. Outros apontavam os celulares, esperando captar um momento único. O show continuava, mas a tensão no ar era palpável. Um de seus seguranças se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Leonardo fez um gesto com a mão, como quem diz espere. Ele ainda estava tentando decidir se continuava como se nada tivesse acontecido. Talvez conseguisse esconder o que sentia, mas ele sabia que não era assim que funcionava. Ele sabia que algo maior estava prestes a acontecer. A decisão que tomasse nos próximos segundos mudaria tudo. Leonardo respirou fundo, mas o ar parecia não chegar aos pulmões. O show continuava, as luzes piscavam, o público vibrava, mas tudo ao seu redor parecia distante, como se ele estivesse preso dentro da própria mente. Aquele rosto na multidão puxava para um passado que ele não queria lembrar, um passado que ele tentou enterrar, mas que agora estava ali, diante de milhares de pessoas. Seu coração batia acelerado, ele tentou cantar o próximo verso, mas as palavras simplesmente não saíram. Era como se um peso tivesse se instalado sobre seu peito. A plateia começou a perceber que algo estava acontecendo. Os murmúrios se espalharam, os celulares foram erguidos, e um silêncio estranho tomou conta do estádio. Foi então que, sem aviso, sua mente o transportou para anos atrás. Ele era apenas um garoto. Lembrava-se perfeitamente do cheiro da casa antiga, do barulho da chuva batendo na janela. Naquela noite específica, a voz daquela pessoa ecoava em sua memória.
um tom de voz que ele nunca esqueceu, palavras que marcaram sua vida para sempre. Naquela noite, ele chorou, chorou como nunca antes, sentiu uma dor que parecia impossível de suportar. Ele se lembrava de ter jurado que nunca mais queria ver aquela pessoa, nunca mais queria sentir aquilo de novo. E agora, ali estava ela, no meio da multidão, olhando para ele. Quem vocês acham que é essa pessoa? Deixem seus palpites nos comentários. Leonardo piscou várias vezes, tentando afastar as imagens da mente, mas era impossível. As lembranças vinham como uma avalanche, atropelando o presente e o puxando de volta para aquele momento. Ele sentiu a garganta fechar. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo, mas como reagir? O que fazer quando o passado te encara bem nos olhos, na frente de milhares de pessoas? A multidão esperava uma reação. A tensão era visível. Leonardo precisava decidir. Continuaria como se nada tivesse acontecido ou enfrentaria aquela sombra do passado diante de todos? O silêncio no palco contrastava com o burburinho crescente da plateia. A música ainda tocava, mas Leonardo estava imóvel. Os fãs, que antes vibravam a plenos pulmões, começaram a perceber que algo estava errado. As câmeras dos celulares tremiam nas mãos ansiosas, tentando capturar o que estava acontecendo. O que houve? Alguém perguntou na multidão. Aquela não era uma pausa normal, e todos sabiam disso. Leonardo sempre foi um artista entregue ao palco, envolvente, intenso. Mas agora, parado ali, olhando fixamente para um ponto da plateia, algo estava diferente. Os fãs mais próximos tentavam seguir a direção do seu olhar. Alguns pensaram que poderia ser um fã passando mal, outros imaginaram que ele havia visto um cartaz impactante. Mas não era isso. No telão gigante atrás do palco, a câmera principal capturava seu rosto em detalhes. Seus olhos estavam distantes, sua expressão carregada. Ele parecia estar preso em algo maior do que o momento. A banda começou a diminuir o volume, percebendo que algo precisava ser resolvido. Os músicos trocaram olhares, sem saber se deveriam parar ou continuar. Um dos seguranças, posicionado próximo ao palco, deu um passo à frente, pronto para intervir se necessário. Os fãs, cada vez mais inquietos, começaram a gritar seu nome, tentando trazê-lo de volta. Leonardo! Leonardo! Ecoava pelo estádio. Ele finalmente piscou, como se voltasse à realidade por um instante, mas não conseguiu esconder a angústia que o consumia por dentro. Na multidão, a pessoa que ele reconhecera continuava imóvel, sem piscar, sem demonstrar emoção. Era quase como um fantasma do passado que se materializava no presente. Leonardo sabia que precisava tomar uma decisão. O público estava ali por ele, o show precisava continuar. Mas como seguir normalmente quando todo dentro de si gritava por respostas? Foi então que ele fez algo que ninguém esperava. Leonardo respirou fundo, tentando acalmar os nervos. As luzes do palco pareciam mais quentes do que nunca. A banda agora tocava mais devagar, esperando por uma reação. O público inquieto não tirava os olhos dele. O que está acontecendo? Por que ele parou de cantar? Perguntavam-se. Os segundos pareciam horas. O telão exibia seu rosto sério, os olhos presos naquele ponto específico da multidão. O brilho intenso das luzes dificultava a visão para a plateia, mas Leonardo sabia exatamente para onde estava olhando. A pessoa continuava lá, imóvel, como se esperasse algo dele. E então, sem pensar duas vezes, ele tomou sua decisão. Ele parou tudo, levantou a mão, sinalizando para a banda cessar a música. O baterista hesitou, mas obedeceu. Os outros músicos se entreolharam, sem saber o que fazer. O silêncio tomou conta do estádio, um silêncio pesado, carregado de expectativa. E aí, pessoal? A história do Leonardo está pegando fogo, não é mesmo? Aposto que vocês estão tão curiosos quanto eu para saber o que vai acontecer. Então, me contem nos comentários, o que vocês estão achando dessa reviravolta? Quem será essa pessoa misteriosa que apareceu na plateia? Deixem suas teorias e palpites, adoro ler o que vocês estão pensando. O estádio inteiro ficou em silêncio, o público prendeu a respiração.
Nunca, em anos de carreira, Leonardo havia interrompido um show daquela maneira. Ele já havia lidado com falhas técnicas, problemas de som, fãs exaltados, mas isso era diferente. Ele deu um passo à frente, aproximando-se da beira do palco. Os refletores ainda estavam sobre ele, enquanto as câmeras tentavam entender o que estava acontecendo. Os fãs da grade olhavam com expectativa, os que estavam mais distantes subiam nos ombros uns dos outros para tentar enxergar melhor. Os celulares continuavam gravando, capturando cada instante. Leonardo levou o microfone à boca. Eu preciso, ele pausou, engolindo em seco, sua voz diferente, embargada. Eu preciso saber uma coisa. O público ficou ainda mais em silêncio. O estádio, que há minutos vibrava com sua música, agora era um mar de expectativa. Ele desviou o olhar para os seguranças na lateral do palco, fez um gesto rápido, e um deles imediatamente se aproximou. Lá, Leonardo apontou para a multidão, a pessoa que está ali. Quero falar com ela. Os seguranças se entreolharam, hesitantes, nunca haviam recebido um pedido como aquele. O público começou a murmurar, quem seria essa pessoa? O que está acontecendo? As câmeras dos celulares tentavam focar no local apontado por Leonardo, mas nada estava claro ainda. Tudo o que sabiam era que aquele momento entraria para a história. A plateia esperava, Leonardo esperava, e então a pessoa deu o primeiro passo em direção a ele. O estádio inteiro pareceu prender a respiração. Os fãs tentavam enxergar quem Leonardo chamava, as câmeras dos celulares tremiam nas mãos ansiosas, e seguranças atentos se preparavam para qualquer imprevisto. Leonardo mantinha os olhos fixos naquela figura que finalmente se movia. Os seguranças abriram caminho, criando um corredor entre os fãs, que agora murmuravam curiosos. Alguns olhavam ao redor, tentando entender se aquela pessoa era famosa, se já havia sido vista antes. Mas para Leonardo, nada disso importava. Ela se aproximava, e a luz do palco começava a revelar seus traços com mais clareza, o cabelo agora marcado pelo tempo, o olhar profundo, carregado de algo que ele não sabia explicar. O coração de Leonardo apertou naquele instante. Memórias que ele manteve enterradas começaram a ressurgir como um rio que rompe uma represa. Ele se lembrou de uma despedida amarga, do dia em que ouviu palavras que nunca conseguiu esquecer, das noites em que se perguntou se um dia voltaria a ver essa pessoa. E agora, depois de tantos anos, ali estava ela, no meio de um estádio lotado, diante de milhares de fãs. O passado finalmente encontrou o presente. O público olhava para Leonardo, esperando por uma reação, mas ele continuava imóvel, apenas observando enquanto aquela pessoa dava os últimos passos até a barreira de segurança. Por um instante, ele sentiu como se estivesse sozinho no mundo, como se naquele momento não existissem holofotes, câmeras, nem 50.000 pessoas esperando para ver o que aconteceria. Finalmente, a pessoa parou, levantou o rosto, olhou para ele diretamente nos olhos. Leonardo sentiu um nó na garganta, ele precisava dizer algo, fazer algo, mas não sabia se conseguiria. Leonardo sentiu a garganta seca, o tempo parecia ter desacelerado, o barulho do público se tornou um eco distante. A música havia cessado completamente, e agora, diante dele, estava alguém que fazia seu passado e presente colidirem de uma forma avassaladora. O rosto da pessoa agora estava completamente visível sob as luzes do palco. Cada detalhe, cada linha de expressão, cada marca do tempo, trazia uma avalanche de lembranças. Por um momento, Leonardo se perguntou se aquilo realmente estava acontecendo. A plateia observava em silêncio absoluto. O que quer que estivesse acontecendo ali, todos sentiam que era algo grande, algo que não fazia parte do show. A segurança hesitou. Um dos homens de terno preto se aproximou de Leonardo e falou algo em seu ouvido, perguntando se estava tudo bem, mas ele nem respondeu. Seus olhos estavam fixos na pessoa à sua frente. Ele deu um passo à frente, se inclinando levemente, diminuindo a distância entre eles. O microfone tremia em sua mão. Então, sua voz finalmente saiu, baixa, quase um sussurro. É você. A pessoa respirou fundo, como se também estivesse tentando encontrar as palavras certas. Sim, sou eu. Leonardo sentiu uma onda de emoções tão forte que precisou piscar algumas vezes para conter a ardência nos olhos. O estádio inteiro assistia a esse momento,
sem entender completamente, mas sentindo que estavam presenciando algo histórico. Eu achei que nunca mais te veria. A voz de Leonardo falhou levemente, e ele abaixou o microfone por um instante. A pessoa sorriu de leve, mas havia dor naquele sorriso. Eu também achei. O silêncio da plateia foi rompido por um burburinho crescente, todos tentando entender quem era aquela pessoa, o que ela significava para Leonardo, por que ele tinha parado um show notado por causa dela. Foi então que ele fez algo inesperado. Diante de milhares de fãs, Leonardo desceu do palco. Os seguranças se alarmaram, os músicos se entreolharam, e a multidão gritou em choque. Mas ele nem ligou. Ele caminhou até a grade que separava o palco da plateia, os olhos fixos na pessoa que tanto mexia com ele, e então, sem hesitar, a abraçou. O público explodiu. Algumas pessoas choravam sem nem saber o motivo, outras gritavam de emoção, sem entender a história por trás daquele momento, mas sentindo que estavam presenciando algo grandioso. O abraço durou segundos, mas para Leonardo pareceu uma eternidade. Quando se afastou, ele olhou diretamente nos olhos da pessoa e sussurrou algo que só ela conseguiu ouvir: "Por que voltou agora?" A resposta veio rápida: "Porque já era a hora." E com essas palavras, Leonardo soube que nada mais seria como antes. Leonardo ainda segurava os ombros daquela pessoa, como se precisasse confirmar que ela era real. Seu peito subia e descia, a respiração acelerada. O público vibrava, as câmeras dos celulares tremiam nas mãos ansiosas, e os músicos no palco observavam sem saber o que fazer. A amiga sorriu, um sorriso pequeno, cheio de significados. "Eu achei que você não fosse me reconhecer", disse ela com a voz trêmula. Leonardo riu, mas havia emoção em seu olhar. Como eu poderia esquecer? Ele balançou a cabeça, ainda incrédulo. "Você foi uma das pessoas mais importantes da minha vida." O público se agitava, tentando entender quem era ela. Alguns começaram a perguntar entre si: "Quem é ela? Alguém sabe?" Parece que eles se conhecem há anos. Leonardo percebeu a confusão e decidiu acabar com o mistério. Levou o microfone à boca e, com um sorriso emocionado, anunciou: "Pessoal, essa aqui é minha melhor amiga de infância." O estádio explodiu em gritos e aplausos. Alguns fãs começaram a chorar, outros batiam palmas, e a internet com certeza já estava fervendo com especulações sobre aquela história. Leonardo olhou novamente para a amiga. "Onde você esteve todo esse tempo?" Ela respirou fundo, hesitou por um segundo e então respondeu: "A vida me levou para longe, mas nunca me esqueci de você." Leonardo fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras. Aquela era uma noite de reencontros, de emoções à flor da pele. Ele segurou a mão da amiga e, sem soltar, olhou para a multidão. Sabe, às vezes a vida nos separa das pessoas que mais amamos. Mas se for para ser, um dia elas voltam. A multidão aplaudiu, e alguns gritaram palavras de incentivo. Ele virou-se para a amiga e, sorrindo, disse: "Esse show é para você também." E então, ainda segurando a mão dela, subiu de volta ao palco. A banda retomou a melodia, e Leonardo voltou a cantar, agora com um brilho diferente no olhar. O show continuou, mas aquela noite ficaria marcada para sempre. E agora eu quero saber de você. Você já reencontrou alguém que marcou seu passado depois de muitos anos? Como foi esse momento? Comenta aqui embaixo, vou adorar saber. E aí, pessoal? Curtiram essa história emocionante do Leonardo? Então, não esqueçam de deixar aquele like caprichado para ajudar o canal Histórias que Emocionam a trazer ainda mais histórias incríveis como essa para vocês. Uau! Que noite inesquecível, não é mesmo? Quem diria que um show de música se transformaria em um reencontro emocionante de amigos de infância? A vida é mesmo cheia de surpresas. E vocês, já pararam para pensar em como o passado pode bater à nossa porta de repente? Será que existem pessoas do nosso passado que ainda podem cruzar nosso caminho? E se isso acontecesse, como reagiríamos? Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa história emocionante aqui no canal Histórias que Emocionam. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade. Assim,
Vocês nos ajudam a espalhar ainda mais histórias inspiradoras e emocionantes por aí. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, contando o que acharam da história e se já passaram por um reencontro emocionante como esse. Adoramos saber a opinião de vocês. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar.